Oi pessoal, voltando o segundo bloco do nosso programa Empodere, aqui com o meu amigo Fernando Vidói. Como eu disse no final do último bloco, a gente ia falar sobre o método que está transformando muitas vidas, né? Vamos falar do método Paz, né, Vidói? Esse método que você e uma parceira sua, vocês criaram para ter um entendimento maior e está proporcionando também um pouco de desenvolvimento humano para essas pessoas, né? É isso aí, é isso aí. Então, o método Paz, ele traz o quê? A experiência de vida do Fernando Vidói como profissional, então, ao longo dessa jornada toda, que é uma grande jornada, né? Então, depois eu até convido o pessoal de me visitar no LinkedIn, que tem toda a jornada do Fernando Vidói lá profissional. E eu conheci a Andréia Araújo, que é lá de São Miguel do Iguaçu. Nós montamos uma parceria, ela é mais focada nessa parte de desenvolvimento humano, mas também a parte de saúde física e mental, então nós unimos forças. E aí o método Paz nada mais é que antes de explicar do método, eu vou trazer alguma coisa que conecta as pessoas, né? Certo. A gente vê que às vezes você chega do trabalho lá cansado, exausto, que não quer nem sentar no sofá, né? Quer deitar, dormir, esperar o dia seguinte acontecer, que aquele negócio de cansaço, parece que você correu durante o dia inteiro de trabalho e não conseguiu fazer nada. E aí depois você tem que o quê? Você tem que acordar no dia seguinte e falar, putz, amanhã eu vou dormir, tudo passa. E na realidade não passa, porque aquilo ali é o que? É uma falta de planejamento. Você não tem planejamento, você não tem uma organização. E muitas vezes, Felipe, a gente começou até a identificar isso, até na minha vida, na vida do André, na vida dos nossos mentorados, que a falta de organização e planejamento às vezes é o medo. É a insegurança, é o medo de se desafiar, que a gente falou no bloco anterior, né? As pessoas têm medo e aquela insegurança, e ela acaba o quê? Ela acaba se travando, ela se bloqueia, e aquilo lá é o ponto do inconsciente. Então, dentro do método Paz, a gente trabalha essa parte do autoconhecimento dos nossos mentorados. E também tem a parte aí que é fundamental, que é a saúde física e mental. Aí você fala, pô, Fernando, beleza, produtividade, autoconhecimento, saúde física e mental? Sim. Porque hoje o nosso corpo e nossa mente são fundamentais para tudo isso, né? Então, por que eu estou cansado? Por que eu estou perdendo aquele ritmo, né? É muito engraçado que eu falo para o pessoal, galera, entra no método Paz que você vai ter energia, mas eu vou ter tudo organizado e eu não vou ter problema, né? Não, você vai ter problema. A diferença é que você vai estar preparado para os desafios do dia a dia. E o método Paz é justamente isso daí. Ele tem esses 3 pilares, que é a produtividade, o autoconhecimento e a saúde. E dentro disso, como é que funciona a questão estrutural? O que as pessoas podem estar buscando? O perfil, na verdade, não sei, um perfil de pessoas que buscam esse método Paz hoje. Qual que é? O que elas buscam? Que tipo de resultado elas pretendem ter dentro dessa sua metodologia? Bacana. Enfrentar os seus medos, enfrentar a insegurança. Parece muito clichê a gente falar medo e insegurança, mas se você for olhar no resultado que você está querendo, eu até brinco com as pessoas, que é o seguinte, vocês têm que entender que o resultado de vocês está atrelado no que vocês estão fazendo hoje. Então, se você não está tendo um resultado bacana, é porque você não está se desenvolvendo. E o porquê você não está se desenvolvendo? Algo está te bloqueando. Então esse é o primeiro momento que a gente traz aquele choque de realidade e começa a entender o que é que a pessoa precisa desenvolver. Quais são as habilidades que ela precisa melhorar, quais são os comportamentos que ela precisa deixar de ter, talvez. Né? Teve até uma mentorada que brincou com a gente que ela era mais produtiva durante a madrugada, só que durante a madrugada os clientes dela estavam dormindo. Então são coisas às vezes que a gente fica no inconsciente, isso aqui está certo, né? O que eu estou fazendo está certo. Não é isso daí, né? Você tem que começar a entender, será que eu estou realmente fazendo alguma coisa que está trazendo meus resultados? O que está me impedindo de trazer esses meus resultados? Aí pode ser carreira profissional, pode ser tirar um projeto da cabeça e fazer acontecer. Então os resultados final que a gente tem dos nossos mentorados é bem variado, tá? E essa metodologia hoje vocês estão atacando toda a região. Isso é mais online, presencial? Como é que vocês estão trabalhando hoje? Qual o foco hoje, o maior foco hoje dentro dessa sua estrutura? Tá. Hoje é 100% online. Tá? Até mesmo antes da pandemia, a gente já trabalhava 100% online, não tem limitação de região, nós temos mentorados na Austrália, em Londres e também nos Estados Unidos, então não tem uma limitação. O único ponto tem toda a plataforma fica gravada, só que tem a mentoria em real time junto comigo e com a Andréia, que a gente vai pegar todo aquele desafio que a gente acaba passando durante as mentorias e ver
onde que tem que ser ajustado, tá? Então tem o dia e o horário ali para a gente ter aqueles encontros online. E essa metodologia, o Fernando, ela foi desenvolvida, lógico, em cima das suas experiências de vida, mas qual é a raiz? Qual é realmente por trás de tudo isso, o alicerce de tudo isso. A estrutura que fez vocês realmente conseguirem enxergar essa transformação. Tá. Então a gente chama, é até engraçado que a gente chama de 3 pilares, porque o alicerce principal ali é a inteligência emocional. Tá. Esse é o que segura essas 3 estruturas, que é você ser mais produtivo, você fazer o negócio acontecer, você se conhecer e você conseguir controlar sua mente e seu corpo. Então ali a base total é você se conhecer. Agora me fala, eu estou curioso nessa parte de mente e corpo. Peraí, vocês trabalham alguma coisa física? Sim. Sim, a Andrea, inclusive lá em São Miguel, ela tem um centro lá que tem também a parte de não é yoga, cara. Pilates, essas paradas aí. Tá. Tem essa parada de personal, então assim, as pessoas da região também acabam usando esse espaço para também trabalhar a parte física. Só que se a pessoa não tiver lá no local, ela pode também fazer? Pode, porque tem vídeos e tem videoaulas para explicar qual tipo de exercício a pessoa tem que fazer, que tipo de alimentação ela tem que fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu passei por um trabalho, né, de dar uma enxugada, e mesmo assim eu continuo ainda fazendo o quê? A parte da alimentação, porque às vezes a gente fica sem energia no final do dia porque tem impacto com a sua alimentação. Então a Andrea entra no quê? Nessa parte de colaborar com essa pessoa. Inclusive ela tem um programa top de emagrecimento lá na região, que trabalha também essa parte aí. Só que aí é um outro pilar totalmente diferente do método PASS. Cara, é muito interessante, porque eu também, no último programa, eu trouxe uma convidada que ela também trabalha com Pilates, só que ela está trabalhando a metodologia do Pilates junto com a hipnose. E está começando a gerar resultado. Aí eu perguntei para ela, poxa, você consegue introduzir a hipnose no Pilates? Ela falou, não, eu consigo introduzir o Pilates na hipnose. É o contrário, né? Então, é isso que eu queria entender. Você introduz o Pilates, você já conseguiu introduzir o Pilates na questão do desenvolvimento humano, mas você já conseguiu introduzir o desenvolvimento humano junto com a metodologia do Pilates? Sim, porque o primeiro ponto, o Pilates, cara. Pilates, você tem que trabalhar todos os seus movimentos. Sim. E muitas vezes vem aquele ponto, putz, hoje não. Hoje não dá para fazer, agora não. Pô, eu não vou conseguir. Tem até uns desafios que a gente faz de vez em quando lá no Instagram, que elas fazem com as mentoradas. Às vezes eu não consigo fazer as coisas, senão eu não volto ao normal, né? E elas fazem uma coisa, mas aquilo ali é o quê? É você ter o controle do seu corpo. E tem muito a ver isso, de você tem que se conhecer. Então, muitas ações dentro aí do Pilates tem a ver sim com o que você controla com a sua mente. É o que eu ia dizer, realmente é o controle da mente, porque você precisa ter consciência e realmente acreditar no que você está fazendo para você conseguir fazer. Não importa o tempo que leve, mas você realmente tenha aquilo na sua cabeça, tenha um objetivo, né? Eu acho que essa é a principal questão que as pessoas procuram, às vezes, no desenvolvimento humano, é ter uma clareza no objetivo, né? Porque muita gente procura o profissional porque às vezes não sabe nem o que é, né? Não sabe nem o que é. E a gente traz um exemplo, Felipe, até para trazer uma clareza do porquê da saúde em cima de tudo isso. Vamos pegar, a gente tem um mentorado lá que ele é um personal, ele é uma pessoa que, se você olhar a nível de saúde física dele, tá bacana. Então ele consegue correr maratona, ele faz tudo. Só que é muito engraçado que ele chegou um dia pra gente e falou assim, cara, eu tô muito bem fisicamente, mas eu não consigo trazer o resultado. E por que ele não consegue trazer o resultado? Se ele acordou mal, se ele acordou estressado, ele não vai trazer o resultado dele. Ele pode estar bem com o corpo, mas a mente dele não está conectando com o corpo. Então por isso que é importante essa conexão. E a gente trabalha muito nisso, que a gente acredita que essa é o X da questão. Os seus resultados estão do jeito que você está trabalhando a sua mente e o seu corpo. É engraçado que muitas vezes, quando você pega uma pessoa que está com uma depressão crônica, por exemplo, você introduz e consegue enxergar, na verdade, que
questões fisiológicas começam a afetar, né? Sim. E provavelmente a pessoa, ela buscando uma pessoa com uma depressão profunda, ela cabe dentro da metodologia hoje do método Não. Paz? Isso é uma coisa que a gente também, existe até uma entrevista que a gente faz para quando a pessoa entra dentro da metodologia. Por quê? Se essa pessoa tiver com depressão ou ansiedade a nível clínico, isso a gente não atende. Por quê? Porque tem que ser um psicólogo formado, a gente indica até psicólogos, dentro do programa não tem esses psicólogos, mas a gente indica esses psicólogos. Por quê? Se a pessoa chegou nesse caso clínico, cara, tem que ser um especialista. Agora, se a pessoa não está no caso clínico e ela está propícia a ir para o caso clínico, é mudança de mindset, é mudança de comportamento. Porque, por que você fica ansioso? Tá. Né? Todo mundo tem ansiedade e depressão. Sim. Eu tive ansiedade para poder vir aqui nessa entrevista, só que eu sei controlar. Então, dentro do método, a gente ensina como que você vai controlar essa ansiedade, essa depressão. Aconteceu de casos também, a pessoa tem a depressão, ela entrou dentro do método, só que continuou com a prescrição médica e a gente entrou em contato com o médico, porque eu vejo esse trabalho do desenvolvimento humano, ele tem que ser muito conectado com qualquer outro tipo de ação com outro profissional que a pessoa está tendo. Principalmente quando mexe em questões emocionais, né? E principalmente questões de inteligência emocional, né? Porque tem realmente o conhecimento da inteligência emocional, tem realmente a metodologia que traz a transformação, mas tem que ter o cuidado da interpretação de se aquela pessoa realmente faz sentido para ela ou não, essa metodologia, para trazer a transformação necessária. Dependendo, você pode até piorar algum caso. Sim. Se ele tiver em caso clínico, né? Porque eu já vi casos, cara, de cara falar assim, não, manda parar de tomar remédio. Não pode, Não, cara, porque imagina. aí é outro viés. Então, nesse bate-papo, nessa entrevista que a gente faz com o possível mentorado, a gente identifica isso daí. Então você sempre faz essas entrevistas, se preocupa em entender realmente qual a necessidade do cliente. Com certeza. E isso é fundamental, né? E até o pessoal que hoje tem uma empresa, um serviço, um negócio, você tem que entender a real necessidade do seu cliente para vender aquilo que ele está realmente precisando. Bom, dentro de tudo isso, a missão é trazer desenvolvimento, né? É se preocupar com a pessoa, com realmente entregar o conteúdo necessário para que essa pessoa consiga trazer aquela transformação que vem de dentro, porque toda transformação vem de dentro, né, Vitor? Então, De dentro para fora, é isso aí. isso é uma questão que nós temos que se preocupar, tá? Trazer a transformação, mostrar, criar metodologia, co-criar metodologias, porque dentro de tudo isso que vocês fizeram, que outros profissionais também fazem, é realmente a cocriação de várias metodologias, porque nós aprendemos de alguém. Nós trabalhamos com alguém, nós somos também alunos de alguém, e essas pessoas que trouxeram, começaram a colocar, a tirar a areia da nossa vista, vamos dizer assim, né? E mostrar que realmente não é difícil você trabalhar o óbvio, tá, pessoal? Então, dentro disso, eu quero terminar o programa agradecendo ao Fernando, obrigado pela presença. Eu agradeço. Fernando, obrigado mesmo. A gente espera deseja muito sucesso e que essa sua metodologia consiga transformar a vida de muitas pessoas. Bacana. Tá? Eu também agradeço essa oportunidade e estou à disposição aí para uma próxima entrevista. Com certeza a gente vai conversar e nós vamos com certeza conversar bastante sobre o método Paz. Pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e até o próximo programa em Empodere.